Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, primeiro episódio pós-carnaval. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o feriado, folia se você foi de folia, descanso se você foi de descanso. Eu fui a segunda opção esse ano, prometo que ano que vem estarei mais animado, mas esse ano usei esse período para descansar. Acabei fazendo bastante coisa, né, para quem me segue. Não só aqui, eu postei alguns vídeos sobre NBA e enfim, voltar a falar sobre NFL aqui. Prometo que no próximo carnaval eu vou me divertir mais. O problema é que vai ser o próximo carnaval, vai cair o Super Bowl no domingo de carnaval, né? Então, de repente a gente pode combinar um bloco aqui que termina todo mundo indo para um telão assistir ao jogo. Aí, boa ideia de $1 milhão. Mas vamos falar hoje de vencedores e perdedores da temporada da NFL, que chegou ao fim recentemente. Eu não sei, ao mesmo tempo eu acho que, parece que foi ontem o Super Bowl, ao mesmo tempo eu penso, você passou, o quê? 6 meses desde o Super Bowl, né? O tempo tá andando um pouco devagar, um pouco perdido no tempo nesse carnaval, é bem verdade. Mas eu gosto de fazer esse programa para colocar em contexto, porque eu acho que é muito fácil agora você parar e dizer que o Kansas City Chiefs é o vencedor da temporada e tem outros 31 perdedores. Claro que objetivamente, quem venceu o título foi o Kansas City Chiefs, eles são os únicos que saem como campeões, né? Mas subjetivamente, eu acho que dá pra você ver algumas pessoas que saem dessa temporada muito melhor do que entraram na anterior, e vice-versa, né? E outros times, treinadores, grupos que entraram com uma expectativa para a temporada passada e saem com uma menor. Então é esse o debate. Eu separei 10 nomes aqui, 5 vencedores, 5 perdedores. Antes, lembrar vocês que o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes é o Bodog, um dos principais sites mais tradicionais de apostas esportivas no mundo. Crie sua conta. A temporada da NFL acabou, mas logo já vai dar para apostar em draft. Tem apostas em NBA, futebol. Você pode e deve apostar criando sua conta com o meu link que está na descrição. É mais uma forma de você se tornar apoiador ou se tornar apoiador de verdade, né? A partir de agora, a gente vai ter 2 episódios semanais de programas sobre NFL. Um vai ser aberto ao público, o outro vai ser exclusivo para apoiadores. Você pode se tornar apoiador por apenas R$14 por mês. Ainda te dá acesso a 2 newsletters semanais e você te dá acesso a saber que você está ajudando a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Então se torne apoiador. O link também está na descrição. Vamos começar com um vencedor. Aliás, acho que é melhor a gente começar com um perdedor, que aí a gente termina com um vencedor. Se bem que minha lista... Não, vou começar com um vencedor e terminar com um perdedor mesmo, né? O ideal seria... Aliás, já sei o que eu vou fazer. Eu vou falar no final 2 perdedores seguidos e terminar com um vencedor, pra gente sair numa nota positiva aqui no nosso primeiro podcast do ano novo aqui no Brasil. O primeiro vencedor, e eu acho que é o maior vencedor em termos de salto de reputação, é o Jalen Hurts, quarterback do Philadelphia Eagles. Fez um ano fantástico, segundo colocado para MVP com justiça. Com o passar do tempo, eu fico em dúvida. Não sei se com o passar do tempo as pessoas darão valor que ele merece pela atuação dele no Super Bowl, ou se com o passar do tempo as pessoas vão esquecer completamente que ele foi um jogador fantástico no Super Bowl. Acho que, claro, você pode e deve dar o MVP pro jogador do time que ganhou. Não, eu acho... Isso não acontece mais hoje em dia, né? Mas tem aqueles anos lá do Jerry West e tal. Mas você não deve dar o prêmio de MVP pro cara do time que perdeu. Dito isso, se isso fosse uma possibilidade, o Jalen Hurts foi o melhor jogador em campo naquele Super Bowl. Ele jogou melhor que o Patrick Mahomes. Ele foi fantástico como passador, como corredor. O único erro dele foi um erro bem grande, que foi o fumble que ele sofreu, retornado para o touchdown. Mas o Jalen Hurts teve uma temporada fantástica, uma temporada que as pessoas não achavam que ele tinha dentro dele. Tanto que ele caiu para a segunda rodada, e se o Philadelphia Eagles não seleciona o Jalen Hurts,
ele provavelmente não sairia na segunda rodada, cairia um pouco mais, né? E recentemente, conversando com os amigos ali do mundo das analytics, não é o Caio Brigante, né? Do Detroit Lions, antes que tem que ligar pontos, eu descobri qual foi a pessoa do departamento de analytics do Philadelphia Eagles que sugeriu a escolha, e essa pessoa não trabalha mais lá, e uma grande escolha, uma das melhores escolhas dos últimos anos do draft, porque não era óbvio você selecionar o Jalen Hurts, né? Ele era um cara que ele tinha o estigma de ser o quarterback que perdeu a titularidade no college, né? Ele perdeu a titularidade pro Tua em Alabama, foi para Oklahoma e conseguiu, né? Assim, cada ano dele ele evoluiu. Primeiro ano ele jogou ali o suficiente para os Eagles confiarem não, a gente manda embora aqui o Carson Wentz e vamos com o Jalen Hurts. Ele foi ok em 2021. 2022 era a grande questão. Os Eagles montaram esse grande elenco. Jalen Hurts vai ter que jogar, não vai ter desculpa e tal. E ele não deu desculpa, ele jogou muito bem. Segundo colocado para MVP, ele jogou 15 partidas, teve 3.700 jardas, 22 touchdowns, 6 interceptações, um rating de mais de 100. Ele também foi o melhor quarterback correndo com a bola nessa temporada. 760 jardas, 13 touchdowns, uma média muito boa de 4,6. Era o autor da jogada mais imparável na NFL, né, que é o QB Sneak. E ele vai ser um cara que vai renovar ali por mais de 45, 50 milhões de dólares. É o preço de um cara como ele. É caro, mas assim, ele jogou o suficiente pro Philadelphia Eagles. A gente tem que pagar o preço de um cara que foi o segundo colocado para MVP. E aí, se der errado, é um problema do Philadelphia Eagles do futuro, né? Mas não tem aqui discussão. Não é uma situação, por exemplo, do Daniel Jones. Aqui, a gente tá falando de um cara que jogou muito bem. Vai ser difícil? Vai. Ele precisa continuar evoluindo pra ele ser esse quarterback de 45, 50 milhões de dólares? Sim, porque se ele tá... o salário dele multiplica 10 vezes, esse dinheiro tava indo pra ter uma defesa absurda, um corpo de recebedores e linha ofensiva absurda, vai ter que sair de outros lugares. E aí ele vai ter que elevar mais o time. Ele não vai poder... não vai ter essa coisa de... mas o time é ruim. O time... acho que dificilmente o Philadelphia Eagles vai ter um time ruim, porque tem uma diretoria muito boa. Mas ele vai ter que carregar o peso dele. Não que ele não estivesse, ele estava, mas ainda existe ainda um pouco a percepção de que ele era meio que o passageiro, não um cara que tá pilotando um ônibus. Ele vai ter que elevar os companheiros, compensar alguns buracos e tal. Mas ele fez por merecer ter a chance de mostrar que ele pode ser esse cara. Então, pra mim, o Jalen Hurts não tá em ordem aqui a lista, mas eu diria que o Jalen Hurts é o principal vencedor dessa temporada. O primeiro perdedor aqui na lista é o Kyler Murray. Não tá em ordem, não tá em ordem, mas o primeiro que eu coloco aqui é o Kyler Murray. Foi um ano bem difícil. Um ano bem difícil pro Kyler Murray. A gente tem que lembrar que 18 meses atrás, o Kyler Murray, primeira metade da temporada 2021, que eu quero dizer, ele era o líder na disputa pelo prêmio de MVP. E eu lembro que eu tava na Globo na época, eu escrevi matéria sobre o Kyler Murray. E era, assim, um cara que, superou tudo que você espera de um quarterback de 1,78 m, sei lá quanto ele tem de altura, com certeza menos que 1,80 m. E tava jogando alto nível, o Cliff Kingsbury tava provando que os haters estavam errados e tal. E aí vem a segunda metade da temporada e vem o ano de 2022 dele. Foi muito ruim. Teve a história do contrato dele durante a off-season, que o contrato que ele recebeu, o valor, é o preço de um quarterback como ele. Primeira escolha geral, que jogou em um nível muito bom. Mas aí teve a história lá cláusula de estudo, não sei o que foi uma grande vergonha. Porque, se você precisa colocar uma cláusula como essa no contrato do seu quarterback, você não dá esse contrato pro seu quarterback. Se você tem dúvida que ele vai estudar, que ele vai se esforçar, você não dá esse contrato pro Kyler Murray de 230 milhões de dólares por 5 anos. Então, ou você dá o contrato ou você não dá. E eu achei que foi um problema que o Arizona Cardinals se trouxe. E eu
achei que eles erraram de não ter demitido o Cliff Kingsbury na última off-season. Demitiram agora e contrataram o Jonathan Gannon, que eu, assim... Eu quero dar o benefício da dúvida. Eu sei que o vídeo lá foi estranho, né? Ele parecia meio Michael Scott do The Office. Mas... Eu não quero me deixar levar pelo último jogo, né? Mas o último jogo dele foi muito ruim no Super Bowl. Né? Não quero... Mas também não... Mesmo que ele tivesse ido bem no Super Bowl, não seria uma contratação que me inspiraria confiança, porque... Acho que por mais que... Porque os times têm muito essa tendência, né? Você dá errado com um head coach que era coordenador ofensivo, o próximo você vai para um que era coordenador defensivo, né? E vice-versa. Cliff Kingsbury era um cara de ataque, eles vão agora para um cara de defesa. Mas tem que ser um cara de ataque, principalmente com um quarterback que precisa de trabalho. Eu confio ainda, eu acredito no trabalho do Kyler Murray. Mas ele precisa de alguém, de uma mão forte ali guiando ele. Lembrando que ele nasceu dia 7 de agosto, eu nasci dia 8 de agosto. Nasci em 97, eu nasci em 91. Então eu não gosto de trazer um coordenador defensivo para a equipe. O Kyler Murray provavelmente não vai estar pronto pro início da temporada. Ele se machucou, ele rompeu o ligamento do joelho bem tarde no ano, né? Foi no dia 12 de dezembro. Então é provável que ele não esteja pronto pro início da temporada regular. Então eu coloco o Kyler Murray aí como um dos perdedores. Eu ainda acredito nele, mas em termos de estoque, né? O valor da... Se o Kyler Murray fosse uma empresa e você pudesse comprar ações, o mais alto que ela teve foi outubro de 2021 e agora tá pau a pau ali com a cotação de Bitcoin, provavelmente. Próximo vencedor, Kyle Shanahan, head coach do San Francisco 49ers. Tem 2 treinadores agora em seguida, um vencedor e um perdedor. O Kyle Shanahan, ele vinha de temporadas muito ruins e começava ali a ter uma desconfiança, né? Será que ele é essa mente ofensiva genial mesmo, né? E eu não acho que ele corria risco de ser demitido, mas até porque chegou na final de conferência em 2021. Mas aí você começa a olhar o time decepcionando várias vezes consecutivas e não consegue acertar a posição de quarterback e tudo mais. E eu conseguia, assim, ele não ia ser demitido, acho que teria que ser, sei lá, 0-17 na temporada para ele ser demitido. Mas ele poderia entrar numa off-season de pressão, se mais um ano decepcionante. De novo, ele chegou no final de conferência na temporada passada, né? Mas a gente sabe que o time não foi espetacular, muitas lesões e tal, mas muitas lesões todo ano. Esse ano teve muitas lesões. Mas esse ano ele abriu a caixa de ferramentas e com o Brock Purdy conseguiu ter uma temporada fantástica e vai ter sempre aquela decepção ali da forma como foi a derrota pro Philadelphia Eagles, né? Com a lesão do Purdy. E eu sei que a equipe agora tem uma off-season importante, né? Porque tem que decidir, vai atrás de outro quarterback, vai atrás do Brock Purdy, ele sofreu uma lesão séria no ombro, né? No cotovelo, desculpa. Vai tentar com o Trey Lance, né? Que não joga uma temporada inteira desde 2019. Jimmy Garoppolo vai embora, o Tom Brady se aposentou, então não é uma opção. Mas eu acho que o Kyle Shanahan mostrou aqui que ele é, sim, essa mente ofensiva genial. Ele é Nepo Baby, né? Nepo Baby é aquele termo que é usado desculpa, um termo que é usado na empresa dos Estados Unidos, né? O pessoal que se beneficia do nepotismo. Claro que ele é, né? O pai dele é o Mike Shanahan, né? Um dos melhores head coaches ali dos anos 90, dos anos 2000. Mas ele provou que ele tem uma... não vou usar a palavra gênio, né? Mas ele tá no topo ali, ou perto do topo, entre os caras mais criativos em termos de ataque. É ele, Andy Reid, Sean McVay, Brian Daboll. E ele levou um time que, assim, depois da lesão do Trey Lance e do Jimmy Garoppolo, né? Ninguém esperava que o 49ers ia chegar na final de conferência, né? E chegou muito graças à genialidade dele mesmo, né? Aos esquemas dele. Eu acho que o Kyle Shanahan, ele vê a reputação dele, assim, melhorar ele viu a reputação dele melhorar nessa temporada. Um que eu botei como perdedor e que viu a reputação dele cair, e eu tô falando, isso aqui é minha opinião, né? Você pode discordar à vontade, é o Brandon Staley. O Brandon Staley, ele foi um head coach bem divisivo
na primeira temporada dele, né? Pela forma como ele questão das analytics, super agressivo em quartas descidas e tal. Teve o pessoal que era pro-analytics, tipo, eu amou, e o pessoal que era contra-analytics odiou. Aí no segundo ano, ele se torna bem mais conservador. Ele meio que ele puxa um pouco mais assim para tentar agradar o pessoal mais conservador. Ele certamente ele causa menos raiva nesse pessoal, mas ele perde a confiança do pessoal das analytics e basicamente não tem mais fã. Basicamente não perdeu os dois camps, né? Não tinha, ele não tinha como conquistar. Mas enfim, os Chargers chegam nos playoffs e perdem daquela forma para o Jacksonville Jaguars. Assim, a discussão sobre a demissão dele foi real do lado de fora, mas eu não sei o quão real foi dentro do Los Angeles Chargers. Mas certamente ele era um cara visto como, sei lá, uma promessa, um head coach revolucionário depois do primeiro ano dele. E ele vai entrar na próxima temporada como provavelmente o head coach mais pressionado na NFL, né? Aquele tipo de head coach que, sim, tá uma sequência ali, tá sei lá, 3 derrotas nos 5 primeiros jogos de ser demitido. É esse o tipo de pressão que tá em cima do Brandon Staley. Eu gosto da chegada do Kellen Moore, eu acho que ele vai fazer bem pro Justin Herbert, mas o Brandon Staley está extremamente pressionado. O próximo vencedor é o Daniel Jones, quarterback do New York Giants. Ele é um vencedor. Você para pensar como a gente via o Daniel Jones antes da última temporada e como a gente vê agora, ele deu um grande salto. Na última temporada, os Giants não exerceram a renovação de 5º ano, que foi a decisão correta na época. E basicamente era uma ponte ali para um ano de tanking que os Giants iriam se desfazer dele nessa off-season, iam atrás de outro quarterback. Só que o que acontece, ele joga bem, tem a melhor temporada da carreira dele. Os Giants voltam aos playoffs depois de bastante tempo. Brian Daboll faz um trabalho fantástico que eleva muito o Daniel Jones, que méritos para ele, um time muito ruim dos Giants ao redor dele, mas ele usando as pernas dele, passando a bola para recebedores bem fracos, conseguiu ter uma temporada muito boa. Agora, as notícias é de que ele estaria procurando um contrato de 45 milhões de dólares por temporada, né? Ele trocou de agente recentemente, né? Dá uma indicação de que ele não está satisfeito com o que o agente antigo dele estava ouvindo do New York Giants. Assim, pedir não é vergonha, negar não é grosseria. Ele pode pedir 45 milhões de dólares, mas pedindo 45 milhões de dólares, a única coisa que ele vai conseguir é fazer com que os Giants usem a franchise tag nele. A franchise tag para quarterback esse ano é 32 milhões de dólares. Para quem não sabe, franchise tag, quando o contrato do Daniel Jones acaba em 2022. Os Giants, eles podem usar uma franchise tag, cada time pode usar uma franchise tag, que você mantém o jogador por mais um ano, né, pra temporada 2023, e ele vai receber o salário médio dos 5 jogadores mais bem pagos da posição, ou 120% do salário dele na temporada anterior, o valor que for mais alto. Ele não vai receber 45 milhões de dólares. E, assim, eu sei que é manobra de negociação, tá? Você pede lá no alto e você tenta encontrar ali no meio do caminho. Creio eu que os agentes dele pediram em nome dele 45 milhões de dólares por ano, acreditando que eles vão chegar a 40 milhões de dólares. Mas nem 40 milhões de dólares eu acho que sai. Porque nenhum time vai pagar 45 milhões de dólares no Daniel Jones, né? E aí, nesse caso, os Giants usam a tag, pagam 32 milhões de dólares para ele em 2023 e aí vê o que acontece. Mas esse contrato não vai sair por esse valor. Qualquer coisa, sim, 35, 36 milhões de dólares, eu consigo viver com esse valor anual. E eu já falei 1000 vezes aqui, repito, a questão principal é as garantias. Eu gostaria de um contrato que você pudesse sair sem um dead cap muito grande depois da temporada 2024, que eu acho que tem que ser a prioridade para os Giants, mas ele não vale 40 milhões de dólares. Pode ser que ele chegue um dia a valer? Pode, mas ele não vale. Só que assim, se eu vejo isso que eu tô falando no dia 21 de fevereiro de 2022, eu ia achar que usaram um deepfake, né, e fizeram um vídeo falso meu
Nunca ninguém acreditava que o Daniel Jones ia chegar nesse ponto. Ele chegou. Vamos ver aí o que vai ser, mas ele, de fato, ele é um vencedor, ganhou um... Ele... É justo achar que ele pode ter... Essa temporada pode ter ganho a ele, sei lá, uns 100 milhões de dólares. É nesse nível que a gente tá falando. O perdedor é o Josh Allen. Não um grande perdedor. Mas a gente lembra que o Buffalo Bills entrou na última temporada como o franco favorito ao título. Muita gente defendendo o Josh Allen. Sim, não, muita gente... Tinha gente, não era a maioria, mas tinha um número significativo de pessoas que acreditavam que o Josh Allen era melhor que o Patrick Mahomes. Engraçado porque ele teve voto para MVP e tal, no top 5, né? Não para o MVP. Mas ele teve uma temporada estranha, o Josh Allen, né? E era o primeiro ano sem o Brian Daboll, é verdade e tal, mas eu achei que o ano dele foi estranho. Ele se machucou, é verdade. E algo que eu falava lá atrás se provou verdade. Faltava um pouco de profundidade nesse corpo de recebedores. O Gabriel Davis não conseguiu ser o wide receiver 2 que a equipe precisava. A equipe teve que tirar o Cole Beasley basicamente da aposentadoria na reta final da temporada. Então, o Josh Allen, ele... Como de novo aquela analogia das ações, né? E as ações dele, se ele fosse uma empresa, não estão tão altas quanto estavam, né? Antes da temporada passada começar. Não é nível Bitcoin, mas sei lá, pensa aí uma empresa que teve uma pequena queda aí nas bolsas de valores, nada de americanas, né? Enfim, entenderam o que eu quis dizer, né? Eu acho que o Josh Allen, ele vai para um ano importante, né? Porque já são vários anos seguidos aqui do Buffalo Bills perdendo os playoffs, né? E teve aquela derrota muito traumática para o Kansas City Chiefs. Foram atropelados pelos Cincinnati Bengals e... Enfim, é um time que precisa chegar no Super Bowl, né? Precisa chegar no final de conferência, vencer no final de conferência, porque já há alguns anos já tá no topo da AFC, mas não conseguiu chegar ainda no Super Bowl. Um vencedor é o Nick Bosa. Nick Bosa, head rusher do San Francisco 49ers, conseguiu ficar saudável esse ano e foi fantástico. Era muita gente, e eu me incluo nesse grupo, basicamente decidiu que a sucessão da NFL, posto de melhor defensor, era Aaron Donald, depois Micah Parsons, e o Nick Bosa entrou no meio ali porque Aaron Donald teve uma temporada difícil com os Rams e tal, e acabou se machucando. O Micah Parsons começou muito bem a temporada. Muita gente já deu o prêmio de Defensive Player of the Year pro Micah Parsons no outubro. Isso eu sempre falei, com calma. E o Nick Bosa teve um grande ano, foi o melhor edge rusher da temporada e venceu o prêmio de defensor do ano. Merecia, ele corresponde ao potencial que ele mostrava no draft, por isso que ele foi a segunda escolha geral do draft de 2019, por isso que ele teve um irmão dele, né, o Joey Bosa, sendo draftado no top 5, e ainda assim as pessoas falavam que ele era melhor, e ele de fato mostrou que é melhor. Então o Nick Bosa é outro cara que acho que não é mais automático dizer, a gente vai precisar ver o Aaron Donald, eu só vou colocar o Aaron Donald fora do topo quando ele de fato me mostrar que não é, mas não é automático que o próximo cara é o Micah Parsons, porque o Micah Parsons ele caiu de rendimento na segunda metade da temporada, teve alguns probleminhas físicos e tal, mas o Nick Bosa tá aí, assim como tá o TJ Watt, assim como tá o Myles Garrett também. E o Nick Bosa é muito novo, né? Ele tem 25 anos apenas, né? Vai fazer 26 em outubro só, vai assinar por um caminhão de dinheiro muito em breve. Penúltimo perdedor, Denver Broncos, né? Aqui podia ser Denver Broncos ou Russell Wilson, né? Mas vamos englobar os dois aqui, acho que não preciso nem explicar, né? Uma das piores temporadas que um time já teve na NFL, né? Claro que já teve Lions 0-16, Cleveland Browns 0-16 e tal, mas o Denver Broncos foi um ano que eles investiram pesados, foram pro all-in, aquele lado do all-in que dá errado, né? Botou todas as fichas no meio da mesa e deu no que deu, né? O Russell Wilson, sim, dispensa comentários e tudo deu errado. Nathaniel Hackett foi um desastre e a equipe agora tá olhando ali para um futuro que você não vê muita luz no fim do túnel. Eu sei que chegou o Sean Payton, mas o Sean Payton não faz milagre, né? E acho que existe uma grande chance do
de terminar o ano, o Sean Payton vê que não dá pra consertar o Russell Wilson e os Broncos não têm ativos pra ir atrás de um novo quarterback, né? Seja no draft, seja no mercado de free agents. Então, os Broncos, eles estão olhando aqui para uns 2, 3 anos bem difíceis, né? Porque a única probabilidade deles serem competitivos, é uma probabilidade pequena, é o Russell Wilson voltar a ser o Russell Wilson de novo. Probabilidade bem pequena. Tá difícil falar probabilidade. Eu não acho que ele vai voltar a ser o mesmo Russell Wilson de antes. Eu acho que ele pode ser ali 12º melhor quarterback da NFL. De repente ele consegue, né? Mas você tá pagando ele como top 4, top 3. E ele jogou nessa temporada como um dos 5, 6 piores titulares da NFL. Então, bem complicado. Outro time que tá num momento complicado é o Los Angeles Rams. E esse é difícil porque eles foram pro All-In também, só que eles ganharam o Super Bowl. E aí tudo que vier pra frente vale. A situação é meio parecida com a do Los Angeles Lakers, né? Que deu tudo pelo Anthony Davis, venceu o título, e agora tá vendo um elenco ruim e não tem quase nada pra que você possa fazer pra melhorar aquele elenco. Os Rams, mesma coisa, né? O time que viu o Aaron Donald se machucar, o Cooper Kupp se machucar, o Matthew Stafford se machucar, o Andrew Whitworth se aposentou e expôs toda a falta de profundidade desse elenco. O Stafford com uma lesão nas costas que, sim, a gente sabe que lesão nas costas é bem complicado, né? E o Aaron Donald não é nenhum garoto, né? O Cooper Kupp, idem. Bem que o Cooper Kupp acho que não é velho. Ele tem 29 anos. Vamos ver. Cooper Kupp, 29 anos. Vai fazer 30. Então eles estão numa situação que eles têm vários problemas no elenco, mas não tem não tem dinheiro para investir, não tem escolhas no draft. Assim, é o preço. Eles sabiam que eles iam passar por um período de vaca magra. Eles vão passar por anos difíceis. Eu acho que é bem razoável a chance de chegarem à conclusão de que é hora de tentar acumular escolhas com jogadores que têm valor nesse elenco e começar uma reconstrução, porque é difícil ver uma versão desse elenco que vai competir, até porque uma coisa que acho que é subestimada nos Rams é que eles tiveram muita sorte com lesões nos últimos anos antes desse, né? Era um dos times que menos se machucava, tanto que tem vários artigos se você procurar o que os Rams estão fazendo diferente, por que os jogadores deles não se machucam, né? E aí a conta que eles faziam, né, de ter um elenco mais raso porque você investe em estrelas, tava fechando. Só que aí é sorte, né? E essa sorte virou como uma canoa, né, num rio. E agora o time viu a equipe dizimada. Acho que vai ser alguns anos antes dos Rams conseguirem se reestruturar. E aí eu deixo pra você responder, valeu a pena ou não, né? Vai depender também de quão longo vai ser esse período de reestruturação. Pra encerrar, o vencedor aqui, como eu falei, 2 perdedores pra encerrar como vencedor, Joe Burrow. Joe Burrow, que ele termina a temporada na mente de muita gente como o 2º melhor quarterback da NFL. E eu acho que pode ser um copo meio cheio e um copo meio vazio. O copo meio vazio é que qualquer coisa menos que um Super Bowl na próxima temporada vai ter muita gente virando, torcendo o nariz pra ele, né? Sim, ele tá um ano antes do Josh Allen em 2022, né? E chegou no Super Bowl, chegou no final de conferência, tudo ótimo, baita ataque, jogando em nível altíssimo. As cobranças vão vir pra ele vencer o MVP, pra ele vencer o Super Bowl, mas por enquanto ele é o cara que tem, assim, acho que hoje ele, tirando o Patrick Mahomes, ele tem o maior índice de aprovação na NFL. Acho que mais até do que o Mahomes, o Joe Burrow ele é legal, né? Ele é o cara, como os jovens dizem, ele tem um molho. Mas isso muda na NFL bem rápido, né? Já viu outros quarterbacks serem assim, né? Mas hoje acho que o nível de aprovação dele, com justiça, acho que a maioria das pessoas diriam que ele é o 2º melhor quarterback da NFL. Eu ainda tenho que parar e analisar para fazer aquele meu famoso ranking. Mas é isso, acho que ele é um dos grandes vencedores também. E esse é o podcast Quarta-feira de Cinzas, um pouco mais curto, né? Não trouxe
convidado, eu vou ser transparente, eu ia trazer um convidado, um amigo meu que mora nos Estados Unidos, e eu pensei, pô, ele mora nos Estados Unidos, ele não vai estar pulando carnaval, eu posso gravar com ele, posso combinar de gravar com ele terça-feira. Aí eu descubro que ele veio pro Brasil e estava num cruzeiro, então ferrou meu planejamento. Caio Miari participa aqui sempre com a gente, mas amanhã, quinta-feira, a gente tem episódio, nosso episódio semanal sobre NBA, e na sexta-feira temos o podcast exclusivo para apoiadores, e aí na próxima semana, programação normal, domingo à noite, episódio aberto de NFL, desculpa, quarta-feira, um programa exclusivo para apoiadores de NFL, quinta-feira, o episódio semanal sobre NBA, e aí quando estiver chegando perto dos playoffs, ou provavelmente nos playoffs, a gente vai ter 2 episódios semanais sobre NBA. Então é isso, pessoal, muito obrigado por terem escutado, feliz por voltar a conversar aqui com vocês, podcast Cara do Esporte, como eu disse, tudo no calendário aí, então até a próxima, tchau!